Uma vez mais, gratidão a Deus pela sua vida, pela sua vinda aqui. Gratidão a Deus a todos aqueles que estão conectados conosco nas redes sociais. O Rony está lá no Canadá, é membro da nossa igreja. Ele, a Valquíria e sua família estão lá. Um grande abraço, acompanha as nossas redes de homens, acompanha os nossos trabalhos, bem como tantas outras pessoas aí ao redor do Brasil e do mundo. Deus abençoe tremendamente a sua vida. Continue conectado conosco aqui, para juntos crescermos no conhecimento em Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Eu queria fazer um comunicado aos membros da primeira IPR. Nesse mês de outubro nós teremos aí como um protocolo da denominação, como instituição que nós somos também diante da sociedade, nós teremos a nossa assembleia ordinária e extraordinária na igreja, onde nós fazemos a cada 2 anos a eleição de presbíteros, diáconos, diaconisas, fazemos também a apresentação para os irmãos de todo o movimento, o relatório financeiro, de doações, enfim, tudo aquilo que aconteceu, e as eleições vão acontecer nessa assembleia ordinária e extraordinária, que vai acontecer no dia 25 de outubro, no horário da nossa escola bíblica dominical. E conforme a lei federal 14.010, nós faremos todo esse processo de forma online. Então, nós vamos ter essa possibilidade de realizar a nossa assembleia e você acompanhá-la mesmo estando na sua casa, votando mesmo estando na sua casa. Então, é de exclusividade, essas assembleias, é de exclusividade para aqueles que são membros, que passaram pelo batismo, que foram recebidos aqui, passaram pelas reuniões de membros e se tornaram membros da igreja. Então, é de exclusividade a essas pessoas. E, mais uma vez, como os irmãos que já passam pelas reuniões se tornam membros, sabem da importância da sua presença. Na verdade, a sua presença é indispensável. Esse é um dos papéis nosso como instituição, também diante da sociedade, estarmos presentes, porque essa assembleia, segundo os regimentos internos, a gente precisa de ter um quórum, uma quantidade de pessoas para que ela aconteça. Então, se você falta, se você, não vou, não quero participar, não é uma questão de querer, é uma questão de um compromisso nosso como membro da igreja e a igreja como instituição diante da sociedade. Então, é importantíssimo, indispensável a sua presença. Você que é membro da igreja, já coloque por fineza na agenda, aí na sua agenda, 25 de outubro, 9 horas da manhã, só clicar, vai chegar para você todos os comunicados lá, a nossa equipe de comunicação está preparando tudo aí, e você fica aí já antenado para essa programação aí da igreja. Ok, irmãos? Bênção? Amém ou não amém? Amém. Vamos lá? Gostaria de convidar você a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Uma vez mais, nossa gratidão a todos aqueles que servem nessa casa, que nos possibilitam para que juntos possamos comunicar essa palavra, tanto a todos aqui que estão presencialmente, quanto também tantos outros que estão ao redor do Brasil e do mundo. Então, nossa gratidão a cada uma das pessoas, desde o louvor, sonoplastia, Ministério de Comunicação, filmagem, zeladoria, os irmãos do voluntariado lá fora também. Há um exército aí, Quando a gente está tendo os cultos, então, de forma normal, são quase 70 pessoas que servem na igreja aos domingos para os cultos acontecerem. Quando a gente está tendo lá o Espaço Kids, mais o culto aqui, quando a gente tem um culto infantil, no momento fora da pandemia, são quase 70 pessoas que servem desde o estacionamento até a realização do culto na igreja, que chegam aqui por volta de quase 5 horas da tarde, 5 e pouquinho, fica até 9h30, voluntariamente, servindo ao Senhor. A gente pode aplaudir Jesus pela vida desses irmãos que estão aí possibilitando para que a gente possa comunicar o Evangelho juntos aí a tantas pessoas. Lucas capítulo 15, nós estamos na série intitulada Parábolas de Jesus. Estamos quase encerrando, pastor, essa série, está faltando poucas parábolas. Eu tenho crescido muito. Quem tem sido muito edificado, mas muito edificado através dessas, tem sido bênção, Kevin? Tem sido exponencial essas instruções que a gente tem apreendido através e aprendido também através dessas parábolas. E hoje uma parábola, acredito eu, conhecida por
muitos, se não todos, que é a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, você pode permanecer assentado. A palavra do Senhor nos diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais novo, caçulinha, ajuntando tudo que era seu, partiu. Não, hashtag foi minha conta, né? Para uma terra distante. Interessante, foi para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Na fazenda do pai, o cara começou a guardar porcos. Verso 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E levantou-se e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém? Vou ler até aqui. Depois o verso 25 ao verso 32 fala sobre a reação do filho mais velho, que ficou feliz com a volta do filho mais novo, sim ou não? Não. Essa parábola é uma parábola que eu disse que é muito conhecida. Quem aqui já leu esse texto, já ouviu alguma ministração, dá um sinal com a mão aqui. Ó. Talvez seja mais fácil você perguntar quem nunca, né? Porque todos nós em algum momento já ouvimos, e esse texto é riquíssimo. Você pode falar do filho mais novo, do filho mais velho, lições diversas que nós podemos extrair aqui desse texto. Mas a grande verdade, obrigado Zezé, mas a grande essência é que essa parábola, ela faz parte de um conjunto de parábolas que Jesus ministra em Lucas 15, que está aqui primeiro. Qual é a primeira parábola que ele fala? A parábola do grilo. Qual que é a primeira parábola? Da ovelha perdida. Depois ele fala a parábola da dracma perdida, e essa parábola, a parábola do filho perdido. Então nós vemos que Jesus aqui, ele está ministrando, como se ele estivesse pregando e ele contasse 3 histórias, uma atrás da outra. Tanto que o verso 11 começa dizendo o quê? A primeira palavra do verso 11 que nós lemos. E continuou. Ou seja, ele estava ali dando uma sequência a uma outra história para resgatar uma mesma verdade. Tem até os perdidos e achados, né? Só que no caso aqui é o que foi perdido e que foi encontrado por esse processo de restauração. A interação dessas 3 parábolas é importante a gente perceber, porque elas carregam uma mesma ênfase, uma mesma essência. Por exemplo, a ovelha perdida, quem lembra quantas ovelhas dessa parábola existia no pastoreio lá? Eram quantas ovelhas? 100. Quantas que se perderam? 1. Eram quantas dracmas? 10. Quantas perderam? Eram quantos filhos? Quanto que saiu da casa do pai? 1 saiu. Na verdade, os 2 a gente percebe que estavam perdidos. Um dentro da casa e outro fora da casa, né? Mas os 2 aqui estavam perdidos. O filho estava dentro da casa, mas ao mesmo tempo o coração dele estava distante do pai. Mas enfim, essa não vai ser a nossa ênfase. A ovelha se perdeu talvez por senso de direção, porque a ovelha ela tem uma dependência, uma visão muito limitada.
ela depende de uma proximidade mesmo com o pastoreio, para que ela possa caminhar de forma segura. A visão dela é muito curta. Então talvez ela se perdeu por um senso de direção. A dracma provavelmente se perdeu por uma falta de cuidado. Ela ficava pregada, às vezes aqui ou aqui, numa tira de pano, as 10 dracmas, que as mulheres que às vezes carregavam, e que talvez, por falta de cuidado, se perdeu. O filho se perdeu por motivos diversos, talvez obstinação pelo mundo, né? Quem sabe um desejo por liberdade. Mas independente do motivo aqui, da ovelha ter se distanciado, da moeda ter se perdido e do filho ter abandonado a casa do pai, a grande ênfase nas 3 é que, independente de como foi, o motivo que foi, no final a ovelha foi resgatada, amém? No final da história a moeda foi encontrada. No final da história o filho foi restaurado, a comunhão. Eu achei interessante que teve alguns teólogos que fazem uma análise um pouco mais acurada desse texto, mostrando, percebendo até mesmo, uma ação da Trindade em cada uma delas. É como se Jesus contasse cada uma dessas parábolas, querendo destacar um dos elementos da Trindade presente. Por exemplo, quando ele fala da ovelha perdida, ele está trazendo foco sobre Jesus, Deus Filho. Porque quem é o bom pastor? Jesus é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Quando ele fala da dracma perdida, onde essa mulher, para encontrar a dracma, acende uma candeia com azeite lá, que depende do azeite da luz, faz menção ao Espírito Santo, que é esse que é o símbolo do azeite, o símbolo de luz para poder encontrar o Espírito Santo como luz para encontrar essa dracma perdida. E o último, que é a parábola do filho pródigo, fala justamente do pai que está de braços abertos. Então é como se houvesse nessas 3 parábolas, segundo alguns estudiosos, uma ação intencional de Jesus, mostrando o quanto que a Trindade, quanto que Deus, de uma forma plena, de forma maciça, tem um interesse pelos resgates dos perdidos. Afinal, Jesus veio para justamente dar a vida em favor daqueles que estão perdidos. Ele não veio para os sãos, ele veio para aqueles que são doentes. É como se, através dessas 3 parábolas, Jesus conta 3 historinhas para dar um grito no nosso coração, dizendo: você é importante para Deus. O percurso que você faz e às vezes se perde é muito relevante, eu me importo muito com isso. Eu me preocupo com o caminho por onde você trilha. É como se o Pai quisesse que nós entendêssemos isso. E o quanto que há alegria, porque a grande ênfase dos 3 textos é que há uma alegria quando há restauração de vidas. Há alegria na casa, há alegria nos céus, há alegria pelos anjos. Olha para você perceber comigo em Lucas 15, o verso 7, na primeira parábola, a ênfase. Ou seja, o arremate final aqui diz assim: digo-vos, porém, que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há alegria na restauração. Na dracma perdida, mais uma vez, nós vemos aqui o verso de número 10. Olha aí o verso de número 10, se der para ler aí com a penumbra. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E no filho pródigo, no filho perdido, da mesma forma. Verso de número 24 diz, verso de número 22 a 24. E diz assim: trazei a melhor roupa, vesti com um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também matar novilho e cevado, comamos e nos regozijemo-nos. Regozijemos, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Se tem algo que alegra o coração de Deus, é quando a gente cai em si e a gente percebe que precisa voltar para esse caminho, voltar para esse pastoreio, voltar para a casa do Pai, alinhar o nosso coração. Se há algo que há uma alegria espiritual tremenda no céu, é quando um pecador se arrepende. Nós somos esses pecadores. Deus se preocupa com o trajeto pelo qual nós percorremos. Então, a grande ênfase dessas 3 parábolas é justamente essa alegria, ou justamente essa restauração de vidas. Diga comigo, restauração é algo que agrada o coração de Deus. Guarde isso. Isso tanto vertical quanto horizontalmente. Restauração é algo que agrada o coração de Deus. Restauração é algo que gera libertação
no nosso coração quando a gente assim procede. Restauração é algo que liberta a pessoa que recebe esse perdão. Quando eu me posiciono para ser um restaurador de relacionamento, seja em relação a Deus ou a pessoas, eu estou decidindo ser boca de Deus, ser instrumento de Deus, ser parecido com Jesus. Porque um dia nós fomos restaurados por Deus. Um dia nós somos resgatados por Deus. Ou seja, a Trindade, ela investiu na nossa vida. Independente se nós nos perdemos por falta de direção ou se por falta de cuidado, a Trindade investiu na nossa vida para que nós fôssemos resgatados. E hoje o que Deus espera de nós é que nós sejamos esse agente de restauração. Então hoje eu poderia dar foco sobre a vida do filho, hoje nós poderíamos dar foco sobre a vida do filho mais novo ou do filho mais velho, mas eu gostaria que nós dessemos foco aqui, de forma objetiva, sobre a vida do pai. Mesmo que a parábola vem falando aqui nesse título colocado por homens, o título, né, os títulos aí, bem como os números de versículos, são inserções humanas para facilitar a nossa leitura ou encontrar os textos. Aqui está escrita a parábola do filho pródigo, mas eu acredito que talvez um título melhor seria a parábola do pai amoroso. E por isso eu quero dar ênfase sobre a vida do pai. Porque a maior ênfase desse texto não é sobre a pecaminosidade do filho, mas é sobre a benevolência do pai. Tanto que eu estava analisando a palavra pai nesse texto, ela aparece cerca de 13 vezes numa mesma parábola, mostrando para nós aqui o quanto que essa ação, o quanto que esse amor, o quanto que essa restauração do pai é a grande ênfase. Você vê 13 vezes aparecendo pai, pai, o pai, o pai. Por isso que o grande foco de ensino, dentre tantas coisas que a gente poderia tirar aqui, mas eu acredito ser justamente a vida desse pai. O quão que nós precisamos receber desse coração. Permita-me fazer uma rápida abordagem da história, para a gente poder aplicar algumas coisas acerca da vida do pai nos nossos relacionamentos com Deus e no relacionamento com as pessoas. A gente leu aqui que esse homem, esse pai que tinha 2 filhos, provavelmente fosse um homem de posses materiais, ou melhor dizendo, um homem de poder aquisitivo considerável. Porque o texto fala que ele tinha uma fazenda, ele tinha trabalhadores, com certeza eram 2 ou muito mais, porque os trabalhadores ainda comiam com fartura. Então esse homem era um homem que tinha um poder aquisitivo significativo. Esses filhos dele provavelmente estariam no final da adolescência, trabalhavam com o pai na fazenda, mas por um motivo que a gente não sabe, se é essa obstinação pelo mundo, se é pelo desejo de uma pseudo-liberdade que não acontece nesse texto, ou seja, por qualquer outro motivo, o filho mais novo requer a parte dele da herança. Pai, me dá a herança. O texto nos mostra aqui, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Eu estava pesquisando sobre a lei judaica acerca disso, e a lei judaica permitia que, se o pai desejasse, ele poderia distribuir a herança em vida. Se o pai desejasse, o pai poderia repartir. Eu acredito que existe até isso hoje, mais ou menos, na nossa lei. Eu nunca passei por essa experiência. Tipo, o cara, eu esqueci o nome. Me veio aqui na mente a experiência. Testamento, tipo isso, que você já reparte ali em vida, mas só entrega depois que parte, né? Depois que a pessoa vai a óbito. Pelo menos é o meu entendimento superficial aqui. Então, aqui teria como você até mesmo entregar isso em vida, mas se o pai desejasse. Porém, antes do pai fazer isso, manifestar esse desejo, o texto nos mostra que quem requer a herança? O filho. O menino, o caçulinha que vai lá e requer a sua parte. Porém, se você ler Provérbios, capítulo de número 20, verso de número 21, diz que a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Olha o que Provérbios diz.
a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoado. Ou seja, mesmo que o filho agiu dentro da legalidade ou dentro da lei, tanto que ele estava agindo dentro da lei, que o pai, que é extremamente coerente, dá a herança. Porque se fosse proibido pela lei, o pai não daria a herança, porque é um pai coerente. Então a gente percebe que esse menino ele requer algo que está com base na lei, mas é um gesto nada amoroso. É um gesto que, no fundo, era uma quebra de princípios, porque o provérbio diz que não será abençoada no fim uma posse que é antecipada. De alguma forma, ele está comunicando ingratidão no coração. Então, preste atenção, solicitar a herança em vida, antes que o pai se manifestasse, é como se ele dissesse, através dessa atitude ao pai: pai, gostaria que você estivesse morto. Pai, eu gostaria que o Senhor estivesse morto. Quando ele requer isso antes do pai, é como se ele estivesse dizendo com atitude: o que eu quero é o que o Senhor tem para me oferecer, e não um relacionamento contigo. Tanto que ele não desejava ter um relacionamento com o pai, e quando ele pega a herança, em poucos dias ele junta as malas e vai para uma terra vizinha, uma terra distante. Eu não quero nem estar perto do meu pai. Eu não quero ter nenhum vínculo, pode chamar o Rodrigo, nenhum vínculo de proximidade com meu pai. Então, na liberdade que ele tinha, o verso de número 13 nos mostra isso. Na liberdade que esse menino tinha, ele decide ir para longe da presença do pai. Era um menino que queria os presentes do pai, mas não queria a presença do pai. Observe, porque isso traz muito significado para o nosso coração. Ele pega os presentes do pai por não ter relacionamento com o coração do pai e gasta de forma dissoluta. Ele não pega esse dinheiro, gente, para investir. Não, vou pegar esse dinheiro, vou aplicar numa fazenda, vou comprar gado. Talvez como um costume daquela época, não. Ele pega o dinheiro e toa o dinheiro com prazeres, porque o texto diz aqui, gastou e viveu dissolutamente, verso de número 13. Dissolutamente, se você pesquisar no dicionário, no irmão Aurélio, você vai ver lá, é viver depravadamente. Ou no irmão Google, depravadamente. É você viver pervertidamente. Ele pegou a bênção do pai, a herança do pai, o presente do pai, e ainda investiu de forma desonrosa. Então esse garoto, ele não quer a companhia do pai, ele quer só os bens. Ele vira as costas, ele mata o pai no coração. E vale a gente abrir um parênteses para pensar sobre a nossa vida. Porque muitas vezes nós, apesar de condenar a postura desse garoto, quando lemos esse texto, nos portamos de forma muito semelhante. Apesar de você ler e falar: esse menino é um ingrato, esse menino desonra o pai dele, o pai nem liberou a herança, já está pedindo e partindo, está matando o pai no coração, queria o pai morto, foi para a terra distante. A postura que a gente condena, muitas vezes é a que a gente adota. A postura que a gente repele, muitas vezes é a postura que a gente replica em relação a Deus. Porque muitos de nós, às vezes nos portamos muito mais interessados naquilo que Deus pode nos dar, e não no relacionamento com Ele. E se tem uma fase do cristianismo, que a gente que vai estudando a história do cristianismo percebe, em que as pessoas estão muito interessadas nos presentes e não na presença, é essa era de agora. Onde as campanhas por curas, por libertação, por prosperidade financeira, por tudo isso Deus faz sim, mas as pessoas vão atrás das bênçãos, não querem relacionamento, vida em santidade não, conversar em oração não, ouvir Deus falar, separar tempo para ouvir Deus não, eu quero é o presente, não a presença, filho pródigo. Gente que só encontra com Deus os domingos para receber os presentes, mas não cultiva o relacionamento durante a semana, filho pródigo. Está dentro da casa, mas às vezes o coração está distante. A gente precisa avaliar o nosso coração, ver se de fato nós não fazemos parte dessa geração de filhos pródigos, mais interessados nos presentes do pai do que na presença do pai.
O pai tem presentes, tem bênçãos, e ele dá mesmo. O filho pediu, ele deu. Foi lá e entregou, toma a herança. O cara pega e gasta aquilo longe do pai de forma desonrosa ainda. A saúde que ele recebe, o trabalho que ele tem, o recurso que deu, a porta que Deus abriu, o dinheiro que ele ganha no trabalho, ele queima em coisas que desagradam o pai. Será que a gente não está parecido com esse menino, não, gente? Ou será que nosso coração de fato ama a presença mais do que os presentes? Porque se você amar a presença mais do que os presentes virão naturalmente. Afinal, agrado do Senhor, e Ele satisfará até mesmo os desejos do seu coração. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres em todos os seus caminhos, as bênçãos do Senhor correrão atrás de ti e te alcançarão. A presença de Deus é muito mais valiosa. É tão valiosa que esse texto, o menino vai lá, quebra a cara e volta para os braços do pai. O que eu estou fazendo aqui? Até os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. Imagina o filho. Certamente o coração desse pai deve ter ficado naturalmente triste. Porque o texto diz que quando retorna ele se alegra, ele celebra. Então o coração do pai possivelmente estava triste com a postura desse filho caçulinha dele. Mas esse garoto nos inspira, nos ensina a se arrepender. Se até hoje eu fui atrás dos presentes, não interessei muito pela presença, ok, e agora? E a partir de hoje? É isso que vai mudar. A partir de hoje você pode estar aqui mal cheiroso, espiritualmente falando, se assim a gente pode usar a nomenclatura. Ou seja, os pecados como trapos de imundícia, até mesmo as nossas obras. E eu chego diante de Deus, o Pai vai te abraçar. Se você se arrepende, como esse garoto, cai em si e anseia pela presença de novo, tanto que ele fala assim: Pai, eu não quero nem ser tratado como um filho, pode me tratar até mesmo como um trabalhador, mas eu quero estar agora na sua presença. O Pai está de braços abertos. Se até hoje talvez as imundícias do mundo mancharam as nossas vestes de Deus, as vestes com Deus, o relacionamento com Deus, hoje o Pai tem vestes novas para mim e para você. Hoje o pai está de braços abertos. Venha como você está, filho. O filho chega perto do pai e antes do menino se justificar, você vai ver o texto, o pai já abraça, o pai já beija. O pai não fica assim: o que aconteceu, menino? Não importa o estado da sua alma, os braços do Pai estão abertos aqui nessa noite para te acolher, e já tem preparado vestes novas, para colocar anel no seu dedo, para resgatar a sua identidade com Ele. Que você acha que o mundo retirou a sua identidade com Ele, mas Ele continua como um pai de braços abertos. O menino perdeu a identidade no mundo, porque longe de Deus a gente perde a identidade. Porque a nossa maior identidade é ser filho. Tanto que ele volta e fala: me trata como seus trabalhadores, porque eu não sou digno de ser chamado filho. Não, você é filho. Eu estava aguardando o seu retorno. Eu estou de braços abertos e já tenho preparado uma festa para um novo tempo com você na intimidade comigo. Eu quero declarar isso sobre vidas aqui neste lugar, sobre vidas que estão nos assistindo nessa noite. O Senhor está de braços abertos para renovar o relacionamento de intimidade com você. Braços abertos. Ele abraça, ele beija o menino, ele acolhe o menino, ele nem pergunta muita coisa, ele prepara a festa para esse menino. E o pai, com uma postura que inspira o nosso coração, ele restaura essa aliança. E eu queria, para a gente poder caminhar aqui para o encerramento, a aprender com esse pai, a ser um restaurador de aliança. Certamente o coração desse pai ficou ferido. Eu fiquei pensando, como que é doloroso você e eu sermos surpreendidos negativamente por alguém que às vezes a gente tanto admira e ama e investe.
Às vezes um amigo, um familiar que nos fere, que pisa na bola. Mas a grande lição que a gente aprende com o Pai é: você e eu precisamos decidir, ou nós podemos decidir. Ou eu acolho a dor, ou eu acolho a dor no coração e adoeço a minha alma, ou eu decido manifestar amor. Se alguém me machuca, se alguém me fere, seja meu pai, seja minha mãe, seja meu irmão, seja um amigo de ministério, seja alguém do meu trabalho, se alguém me fere, eu tenho a decisão, o poder de decidir se eu acolho aquela dor ou se eu libero o perdão. Irmão, ninguém põe um revólver na sua cabeça dizendo: você tem que guardar rancor pro resto da sua vida, você não pode perdoar. Tem alguém que te obriga a guardar rancor? A decisão é qual? É de quem? Nossa mesmo. Você pode decidir acolher essa dor, lembrando, gente, que esse guardar rancor é tão violento que a gente sabe que cânceres brotam no físico de pessoas, não por causa de uma genética, não por causa de algo hereditário, não por causa até mesmo de uma alimentação, que é um fator considerável, mas só por causa da pessoa guardar um rancor. Cânceres estão nascendo em pessoas. Isso é comprovado cientificamente. O guardar rancor adoece não só a sua alma, mas o seu físico e a sua vida com Deus. Porque se a gente não perdoa o irmão, como é que você faz a oração do Pai Nosso? Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido. Qual decisão você vai tomar no coração hoje? Talvez você sofreu uma decepção. Irmãos, e decepções acontecem na nossa vida. Esse pai tinha algum traço de coisa que poderia atrair essa decepção no filho? Não, ele parece, quando a gente lê a postura desse pai, principalmente que ele retrata Deus, é uma postura extremamente coerente, de um pai trabalhador, de um pai honesto, de um pai que ama tanto o menino, que faz festa. Mesmo ele sendo extremamente coerente, ele sofre uma decepção violenta dentro de casa. Então, às vezes muitos dos problemas que nós, grande parte na verdade dos problemas que nós temos, nós mesmos é que produzimos. Mas tem muitas coisas que podem acontecer mesmo você não produzindo isso. Por exemplo, Jesus foi extremamente perfeito, santo, mas foi traído, foi negado, foi rejeitado pelos seus. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas é uma coisa que eu sempre digo aqui nesse altar: a grande diferença não é o que fazem com a gente, mas o que a gente faz com aquilo que fizeram com a gente. O grande diferencial não é o que aconteceu com você, mas é o que você faz com o que aconteceu com você. O grande diferencial não é o que falaram de você, mas o que você faz com aquilo que falaram de você. Porque Jesus está lá na cruz e nos ensina como lidar, como reagir diante das ofensas, sejam elas injustas ou injustas. Ele olha para os seus ofensores e diz o quê? Pai. Gente, imagina as pessoas que Jesus mesmo criou. Porque o Salmo 139 fala: o Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Ele mesmo desenhou essas pessoas e soprou nelas a vida. Ele é o autor da vida. Aí essas pessoas que Ele criou, que Ele tanto ama, está lá: desta isso, né, o Filho de Deus. Falando tantas coisas dele, Ele olha para os seus algozes e a Bíblia diz que Ele fala o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Às vezes muitas pessoas falam assim comigo: mas pastor, é Jesus, né? É Jesus, e a gente precisa, conforme 1 Pedro, andar nos passos de Jesus, ser como Jesus foi. E existem tantos outros homens de Deus da história que reagiram da mesma forma, nos provando, independente de ser Jesus, ser discípulo de Jesus, é possível a gente reagir de forma como Jesus agiu. Tanto que Estevão estava tomando pedrada lá em Atos, tomando pedrada por pregar o evangelho, o pessoal jogando pedra nele, e Estevão tem tem a oração semelhante a de Jesus, dizendo: Pai, não lhes impute tal pecado. É como se ele dissesse: você pode cobrar dele, Senhor, qualquer pecado, alguma coisa que ele fez com a esposa, com o filho, no trabalho, mas dele me dá pedrada, não cobra dele isso não. Um coração leve, um coração que decide reagir
não por emoção, mas por princípio. E aprenda isso. Ser cristão não é reagir por emoção, é reagir por princípio. Guarde isso. Isso é cristianismo. O cristão, ele reage não por emoção, por princípio. Afinal, a Bíblia manda a gente pagar o mal com o quê? Com o bem. Se eu recebo mal, o meu emocional é o quê? Revidar, é vingar. Mas eu não acho por emoção, eu acho por princípio. A Bíblia nos manda em relação ao inimigo. Normalmente em relação ao inimigo, o que se uma pessoa reage? Se ela for reagir por emoção, ela tem ódio. Que morra esse infeliz. Mas a Bíblia manda a gente amar os inimigos, orar pelos que vos perseguem, porque o cristianismo é movido por princípios e não por emoção. Quem está entendendo? Então é pelo princípio que a gente dirige o casamento, é pelo princípio que eu lido com os meus filhos, é pelo princípio, eu honro as autoridades, não é porque é aquilo que a autoridade faz, porque ela está representando Deus e a Bíblia manda honrar, e ponto final. A Bíblia não manda eu ficar xingando as autoridades nas redes sociais, não manda. Manda eu orar. Aí eu nem oro, eu faço um comportamento contrário, eu fico agindo por emoção. Mas pastor, eu sou indignado. Meu irmão, você age por emoção ou por princípio? Decida, porque cristão age por princípio. O coração certamente de um pai como esse, no natural, se fosse agir por emoção, ele ficaria entristecido. Menino aí, ó, falei, quebrou a cara, toma, vem cá, papai vai te dar um couro ainda para você poder aprender a lição, né? Mas o pai decide ir além do que o emocional dele ditava, e decide agir por princípio. Não é o que faz comigo, mas é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo, é o que vai fazer a grande diferença. Eu quero declarar que famílias serão restauradas através do transbordar de amor de Cristo no seu coração. Sua família será restaurada. Tem laços familiares que precisam ser restaurados, e Deus quer usar a sua vida como um restaurador de vidas, restaurador de relacionamentos, restaurador de alianças. Se você deseja se posicionar e aprender com o Pai, eu caminho aqui para o encerramento. Guarde isso no seu coração. Não alimente ofensa na sua alma. Não alimente, não nutra. Não guarde rancor no seu coração. O pai tinha tudo para guardar rancor. O filho pródigo mata esse menino. O pai no coração pede herança em vida, vai para longe, gasta dissolutamente, gasta de forma pervertida. Contudo, você percebe que o pai não guardou, não alimentou ofensa no seu coração. Por que a gente percebe nesse texto que o pai não guarda rancor? Porque ele vê o filho e ele corre em direção. Ele não está nem aí, irmãos, para aquilo que a sociedade ia pensar. Porque um homem, segundo a lei judaica, um homem, né, a experiência judaica, um homem quanto mais idoso, ele andava mais lento, porque isso representava sabedoria. Então tinha aqueles vestidos, o homem andava mais. Sabe o que esse pai faz quando vê o menino? Com certeza, para ele poder correr, ele puxa o vestido aqui, ó, está nem agarrado, e ainda corre, não quer saber nem o que a sociedade vai pensar. É meu filho, hoje é noite de resgate, hoje é noite de restauração. O pai já correu ao seu encontro, te atraiu até esse lugar para renovar e estabelecer um novo tempo na sua vida. Isso é o amor do pai. Não importa o que fulano vai pensar, o que Beltrano vai falar. Deus decidiu te amar de uma forma imensurável e incondicional. E nos chama para transbordar, ou para poder fazer com que essa mesma verdade transborde na vida de outros. Então, meu irmão, se porventura existem pessoas que te machucaram, talvez você está extremamente correto na situação, mas feriu o seu coração. Talvez uma mãe que se posicionou de forma desonrosa com você, ou um pai que nunca te deu amor, nenhuma atenção. Isso fere ainda o seu coração. Mas pastor, meu irmão, você está dando foco no lugar errado. Eu não sei o que os seus pais fizeram com você,
provavelmente seja injusto, porque é a mesma coisa que a gente faz com Deus também. A nossa postura diante dele também é injusta. Talvez o seu pai se posicionou como você se posiciona diante de Deus. E qual a sua expectativa diante de Deus? Que Ele te libere sobre o seu coração? Perdão. Tire o foco na rejeição e comece a colocar o foco na vida. Porque se você existe hoje, de alguma forma, Deus usou a vida dos seus pais para te dar o maior de todos os ativos, a vida. Esse planeta inteiro para você desfrutar. Agora, reagir com o que eles fizeram depende de você. Talvez a sua história pode se tornar em cura para os outros, mas você está tornando em veneno para o seu coração. Mas hoje Jesus está te chamando, faça da sua história se tornar cura para outros, em vez de envenenar o seu coração, em vez de adoecer o seu físico. Então pare, Deus está dizendo para algumas pessoas, pare de alimentar ofensa no seu coração. Uma vez eu falei sobre o rancor, que é uma verdade. Guardar rancor é como se você tomasse veneno e esperasse que o outro morresse, porque nós somos os maiores prejudicados em não perdoar. Então esse pai nos ensina a simplesmente replicar o que recebemos de Deus. Jesus fez isso por nós, e nós precisamos também assim fazer. Tanto que Colossenses, eu encerro, Colossenses 3,13 diz assim: suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Aí finaliza dizendo: perdoem como o Senhor Jesus lhes perdoou. Um perdão incondicional, um amor inexplicável, é esse mesmo amor que a gente precisa transbordar nos nossos relacionamentos. Olha o que Provérbios, gente, 19:11 diz: sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio, olha só, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. A grandeza de um homem está em ser generoso e perdoador com quem lhe fere. Isso revela de fato a grandeza do nosso coração. Então hoje Jesus está nos chamando para transbordar daquilo que nós recebemos, favor imerecido. Você merece o perdão de Deus? Eu mereço o perdão de Deus? Não, porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, você e eu fomos alcançados pela graça. A gente não merecia, mas Ele nos perdoou, Ele nos limpou, Ele nos lavou. E o que Jesus nos convida hoje é fazer com que isso que você recebeu transborde nos relacionamentos que te cercam. Não desista das pessoas, não desista de ser um restaurador de vidas, não desista, não desista. Esse Pai nos ensina a não desistir dos relacionamentos que Deus nos deu, a liberar perdão. Não desista. O filho mais novo, ele acolhe, o filho mais velho vai para lá, ele vai atrás do filho, argumenta, conversa, mas é seu irmão. Mas ele não desiste. Não desista às vezes do seu filho, não desista dos seus pais, não desista do seu cônjuge, não desista. Continue investindo, que você se levante como um restaurador de Deus nessa terra. E eu declaro que alianças serão restauradas, corações serão restaurados, feridas que há anos você carregava na sua alma, o Senhor está derramando um bálsamo nessa noite. O que vai ditar o seu presente e o seu futuro não é o seu passado, mas é o que Deus está fazendo na sua história a partir de hoje, para a glória do nome dEle. Você crê nisso?